eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal. E você sabia que os filmes de Invocação do Mal aí nesse universo do James Wan, eles têm uma ordem para serem assistidos e não é a ordem do lançamento dos filmes? Então, o James Wan ele construiu todo um universo com personagens e com fatos que se interligam entre os seus filmes e por isso eu vou organizar aqui qual é a ordem para você assistir os filmes aí do universo de Invocação do Mal para que eles se liguem um com o outro, porque quando lançou a gente assistiu tudo fora de ordem, então os acontecimentos ficaram fora de ordem também, já que os filmes foram lançados não com ordem de acontecimentos, mas então eu vou organizar aqui para quem nunca assistiu nenhum desses filmes ou só assistiu alguns deles, para poder assistir todos em ordem cronológica da história e não de lançamento. Então vamos lá! Eu vou começar então dando já direto a listinha dos filmes em ordem cronológica para quem já quiser partir direto para assistir. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a história de cada um dos filmes, a sinopse individualmente, e vou dar a minha opinião e a minha experiência com cada um dos filmes. Então por isso, fique aí e assista até o final. A ordem cronológica dos filmes em relação à história começaria por A Freira, Annabelle, A Criação do Mal, Annabelle e Annabelle 3 de Volta para Casa. Então viria Invocação do Mal, A Maldição de Chorona e depois Invocação do Mal 2, finalizando aí esse universo por enquanto, porque o James Wan já disse que ele pretende lançar mais outros, pelo menos 3 filmes, um deles sendo um filme separado do Homem Torto, outro filme sendo separado, pelo que eu me lembre, o segundo filme de A Freira. Ele pretende lançar mais um, que eu não sei ao certo do que é, mas eu imagino que seja mais um ali de Invocação do Mal com o casal Warren. Então, assim, ele não falou bem o que é ainda, a gente não tem muita ideia sobre esses filmes, mas ele vai lançar mais filmes no universo de Invocação do Mal, sim. A gente só não sabe ainda quais são, mas por enquanto esse é o universo de Invocação do Mal para você assistir em ordem. Então, agora comentando um pouquinho sobre o primeiro filme aí do universo de Invocação do Mal, que é A Freira, que foi lançado em 2018, que conta a história de quando uma freira comete suicídio. Ela estava ali em uma abadia lá na Romênia, então o Vaticano, descobrindo aí esse suicídio estranho que essa freira cometeu, eles chamam um padre que tem um passado ali cheio de mistérios e segredos e uma noviça que está ali praticamente nos ritos finais, prestes a virar uma freira, e eles vão para esse lugar para investigar os mistérios e o passado sombrio desse lugar. Assim, eu preciso comentar sobre a freira, porque a minha experiência com a freira não foi muito legal. Porque, ok, a gente tem todos os filmes aí do universo de Invocação do Mal, e eles são todos num nível, assim, eu considero eles todos meio aqui em cima. Eles são muito bons, eu gosto muito da história de cada um deles. Daí o James Wan lançou esse, da freira, que foi aqui, baixíssimo, assim, demais. Ele, em comparação a um filme normal de terror, ele é ok, mas em comparação a um filme do James Wan, que a gente estava esperando muita coisa por ser do universo de Invocação do Mal, ele é muito fraco. Eu fui assistir esse filme no cinema com as minhas amigas, a gente estava assim, ó, empolgadas, tá? A gente convenceu a mais um monte de gente a assistir com a gente da nossa sala, foi uma galera assistir junto com a gente. Eu gastei R$60 num balde de pipoca da freira, pro filme ser um lixo. R$60 num balde de pipoca da freira. Vocês conseguem processar essa informação? Porque até hoje não consigo. Então, se você tem que deixar um like pra me ajudar nesse sofrimento que eu tive em pagar R$60, que é uma coisa que eu, assim, eu já quase nunca vou no cinema. É uma vez no ano. Aí eu fui no cinema pra ver um filme ruim. Não foi um negócio desse, sabe? E é muito ruim o filme. É de um nível assim, ó, que eu saí, ficou até uma tristeza. Porque eu pensei, meu Deus, eu gastei o ingresso, eu vim até aqui, gastei a pipoca e é um filme ruim, assim, ó, me deu vontade de dormir. Eu tava assistindo o filme, vez ou outra, dava um sono, assim, que é ruim o filme. Mas é o primeiro aí da ordem cronologicamente falando. Aí, se você quiser assistir, ó, por sua própria conta e risco, porque ele definitivamente não é o melhor que tem. É o pior que tem, assim, vai de cada um ver se gosta ou não. Minha mãe disse que não é tão ruim. Eu escolho, eu acho que é muito ruim. Assim, mas vai de cada um que assiste, porque assim, eu tava esperando muita coisa. Minhas expectativas provavelmente prejudicaram muito a minha experiência com o filme.
Por isso, não coloque expectativas em uma coisa, porque eu coloquei muitas expectativas e daí o filme não atendeu a nenhuma delas e eu fiquei extremamente decepcionada. Annabelle Criação do Mal, que foi lançado em 2014. Annabelle Criação do Mal conta a história de um artesão e da sua mulher que acabam perdendo a sua filhinha em um acidente de carro. Então, ele, por ser um habilidoso artesão e por fabricar principalmente bonecas, ele e a mulher dele resolvem fazer um pacto para colocar a alma da sua filha, que havia falecido, no corpo de uma das suas bonecas. E aí é a origem da personagem Annabelle. Só que aí o enredo começa a se desenvolver assim que esse plano deles não dá tão certo assim. Esse é um filme bem legalzinho, assim, não é, uau, top 10 melhores filmes de terror, mas também não é, tipo, 10 piores, sabe? É um filmezinho legalzinho, mediano, ele rende uns bons sustos e ele é legal pra você assistir, assim, no escurinho, com uma pipoca, com os amigos. Ele é um filmezinho legal, assim, todos os filmes da Annabelle, pra mim, eles têm aquela vibe, tipo, ok, não é um filme ruim, mas também não é um filme maravilhoso, ele é um filme ok de terror pra você assistir quando você tá afim. E esse é um deles, porque a boneca em si ela não é assustadora, mas o que é assustador é o que tá por trás dela e a forma do qual o diretor resolve desenvolver esse personagem. Annabelle, também lançado em 2014, dessa vez conta a história de um casal chamado Mia e John, que eles estão esperando ali o nascimento do primeiro filho deles. Então a casa deles é invadida por um culto satânico e uma mulher se mata agarrada na boneca Annabelle. E aí uns eventos perturbadores começam a acontecer na casa. Eu gosto muito mais desse do que do Criação do Mal, porque o Criação do Mal conta a origem dela e aqui a gente já vê uma Annabelle ali que já tá mais profissional no que ela tá fazendo, como eu posso dizer assim, sabe? Aqui eu acho o filme mais legal do que o Criação do Mal, mesmo que ele cronologicamente, assim, sabe, venha depois. Então, eu recomendo esse pra todo mundo aí que queira assistir, porque esse foi um dos filmes, assim, que mais ficou famoso em relação à boneca Annabelle. Muita gente conhece ela, acho que ela, assim, é uma das principais figuras quando se pensa em relação ao universo aí de Invocação do Mal, porque tem 3 filmes relacionados a ela e ela ainda tá em muitos dos outros filmes e provavelmente, pelo que eu entendi, pretendem fazer mais filmes sobre ela. Então ela vai continuar aparecendo aí por um bom tempo. Annabelle 3 de volta para casa. E é só aí no terceiro filme sobre a boneca Annabelle que a gente descobre como ela foi parar nas mãos dos demonologistas Ed e Lorraine Warren. E mesmo que eles tenham tentado fazer de tudo para que a boneca não fizesse mais estragos, colocando ela por trás de um vidro lá estava benzido e tudo mais, acho que é benzido ou bento, eu não sei, que um padre foi lá e benzeu, mas a boneca mesmo assim consegue dar um jeito de sair de lá e agora ela começa a perseguir a filha de 10 anos do casal, a Judy e as suas amigas. Esse aqui, dentre o Criação do Mal e dentre o Annabelle, esse aqui é o mais chatinho de todos eles, a história dele demora a acontecer, mas ele é muito interessante para quem assim como eu, curte muito ali a Vera Farmiga, a relação dela ali que ela tem com os colegas de equipe dela, fala bastante sobre os Warren, então é interessante pra gente fazer a ligação de como eles conseguiram a boneca Annabelle. E era uma coisa importante pro universo e que eles demoraram bastante pra mostrar, já que esse filme é de 2019, enquanto os outros eram de 2014. Mas é um filmezinho assim legal, não é horrível, mas ele não é também o melhor dos filmes da Annabelle. Pra mim ficaria Annabelle Criação do Mal, e depois viria esse aqui, o Annabelle terceiro, que eu acho que é o mais fraquinho dentre todos esses. E agora a gente vai pro ponto definitivamente mais alto da franquia inteira, que é Invocação do Mal, lançado em 2013. Esse filme é um dos melhores filmes de terror que já foi lançado aí nos últimos tempos, porque ele não apela para sustos baratos, o diretor sabe o que ele tá fazendo. E ele conta uma história baseada em fatos reais, no qual uma família ali com 5 filhos se muda para uma casa ali de fazenda ali, então eles estão no meio do nada, toda aquela vibe casa mal assombrada, e eles começam a experimentar umas coisas bem esquisitas e assustadoras na casa, então eles recorrem à ajuda do casal de demonologistas Warren para poder ajudar eles nessa situação. Esse é definitivamente o melhor filme de todo o universo de Invocação do Mal. E é um dos melhores filmes de terror também, porque ele é muito bem desenvolvido. O diretor sabia o que ele estava fazendo e provavelmente estava com muita paixão pelo projeto, já que esse é o primeiro que foi lançado. Então ele estava com as ideias ali aflorando e depois ele só se aproveitou do sucesso desse para ir puxando, né,
um gatilho ali pros outros, pra poder puxar um fiozinho pros outros, o que é aquela história que qualquer outra pessoa faria se fosse ele. E, assim, é um filme muito bom, tem umas cenas maravilhosas, e é aquele tipo de filme que quando a pessoa vem na sua casa e eu pergunto, já assistiu Invocação do Mal? A pessoa fala, não, nunca assisti. Eu falo, pois, vamos assistir então, é esse o filme que a gente vai assistir, porque é um filme que, se a pessoa gostar de terror, ela vai gostar. Se ela não gostar de terror, provavelmente ela também vai gostar, porque tem toda uma relação ali, sabe, de família, e que não é uma coisa que apela só pros sustos, que é o que as pessoas que não gostam de terror tanto não suportam no filme, aqueles que apelam pros sustinhos baratos. Então eu recomendo demais esse filme, tanto pra quem não gosta de terror, tanto pra quem gosta de terror, tanto pra quem já conhece, reassiste se você já conhece, porque é maravilhoso, eu adoro, e foi ele assim que colocou as minhas expectativas tão altas pro filme da Freira, né? Porque eu achei que fosse ele mesma vibe, nem foi mesma vibe, né? Acho que nenhum chegou aos pés desse daqui. O segundo é muito bom, mas ainda assim eu acho que o primeiro é muito melhor do que o segundo. E agora vamos para A Maldição de Chorona, que foi lançado em 2019. Esse filme não é dirigido pelo James Wan, dá pra perceber porque é um filme que apela bastante pra susto ali barato, James Wan não costuma fazer isso. Então é um filme que não é dirigido por ele, foi lançado no ano de 2019 e é um filme que conta a história de uma assistente social que ela tá cuidando sozinha dos seus 2 filhos. E ela percebe que um caso que ela está investigando tem muitas semelhanças com uma lenda, que é de uma mulher chamada Chorona, que ela matou seus 2 filhos afogados e depois se afogou no rio também, se debulhando em lágrimas. Então, diz a lenda que agora o espírito dela vive vagando pela terra, chorando, tentando substituir os seus filhos mortos por outras crianças. A premissa parece muito boa, só que a lenda da Chorona em si não é uma ideia desse filme. É uma lenda mexicana, do qual eles pegaram para criar o filme. Então a parte legal, que é a da lenda, da mulher que chora e que atrai as crianças porque tá chorando, não é original do filme. O filme em si é bem mediano, as atuações são mais ou menos, assim, e ele as pessoas dizem que ele não faz parte do universo de Invocação do Mal, mas ele faz parte porque ele faz bastante referências ali, ele apresenta o padre pra gente, mas ele em si é um filme que, assim, se você não assistir ele, você não vai estar perdendo nada, porque o que ele faz é, ele vai estar dando referências ao universo de Invocação do Mal, mas ele não vai estar, tipo, explicando nenhuma parte da história que você vai sentir falta caso não assistir. É um filme que, assim, ele é ok, ele tem bastante susto, então se você é uma pessoa que gosta de assistir filme com susto, esse é pra você, mas ele, assim, assim como a Freira, ele é uma trilha bem diferente do Invocação do Mal, que as pessoas tanto gostaram. Ele vai pra um caminho diferente, principalmente por ser por um outro diretor, dele foi por outro caminho, mas, assim, o James Wan estava envolvido na produção desse filme porque é o universo dele. Então eu imagino que alguma coisa ele aprovou, então passou por ele esse filme em algum momento, já que ele é o detentor dos direitos desse universo, então consideravelmente ele está envolvido no meio. E agora pro último filme que foi lançado aí do universo de Invocação do Mal até agora, que é Invocação do Mal 2. Que pra muitos ele é melhor do que o primeiro, pra outros é pior do que o primeiro, mas praticamente todo mundo concorda que ele e o primeiro são sim os melhores de toda a franquia e de todo o universo. É um filme muito legal, assim, ele apresenta muitos personagens novos e que provavelmente vai ter filme de cada um desses personagens novos, tipo, apresentou o Homem Torto, já foi anunciado que vai ter filme do Homem Torto. Então, provavelmente aí vai ter filme de cada personagem que vai sendo apresentado, porque o universo aí de Invocação do Mal faz isso. Cada filme ele costuma apresentar um personagem novo. Por exemplo, em Invocação do Mal apresentaram a Freira Valak. Tem um filme separado da Freira e já vai ter um segundo. Então, assim, é um universo que ele praticamente se sustenta na base do primeiro e do segundo filme. E esse filme ele conta a história aí de quando o casal Warren ele tem que ir para Londres para poder resolver o problema de uma família aí que tá com muitos problemas lidando com um demônio aí bem complicado. Então, eles vão lá para ajudar a essa família que tá numa situação bem complicada. Assim, é um filmezinho bem legal, praticamente todo mundo conhece, as cenas dele viralizaram bastante, mas eu ainda acho o primeiro um pouquinho, tipo, por pouca coisa melhor do que ele. Acho que o primeiro é mais original em relação às suas abordagens. Mas então, esse foi o meu vídeo falando sobre o universo de Invocação do Mal. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal,
ativar as notificações, que é só clicar no sininho aí e colocar para receber notificação de todos os vídeos. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e divulgar o meu canal, porque isso vai ajudar bastante, já que a gente está começando a crescer agora. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo até aqui. Não esquece o like. Tchau!